Olá, pessoal. Gente, eu estou gravando esta aula só para tirar algumas dúvidas de alguns alunos que me procuraram tendo dúvida ainda com esse assunto. Postei a aula, a videoaula, mas eu vou explicar um pouco os slides e também a atividade. O mais importante é mesmo a atividade, certo? Então, vamos lá. Só esclarecendo aqui um pouco, a primeira coisa que a gente precisa saber para estudar o grau dos adjetivos, é saber em inglês o que são adjetivos, né? E uma pequena lista de quais são os adjetivos. Aqui eu trouxe uma lista, né, para vocês estudarem, já com a tradução, o que significa cada um desses adjetivos aqui, né? Se fosse young, new, que é novo, soft, expensive, loud, clean, strong. Então, há alguns adjetivos já com seu antônimo, né? Ugly, feio, beautiful, bonito, new, novo, old, velho. Então, aqui são os adjetivos para vocês aprenderem. Então, easy, fácil, difficult, difícil, né? Tem alguns bem interessantes e que vocês já conhecem, tá certo? E aqui, nós temos aqui os adjetivos, o conceito de adjetivo, né? Que ele serve para definir ou caracterizar um substantivo, né? Ou um pronome. Como exemplo, temos aqui uma frase. Nós temos aqui umas frases. Ele tem uma casa grande. Ele tem uma casa grande. Em inglês ficaria He has a big house. Então, essa observação que tem acima é dizendo uma coisa que vocês já sabem, né? Vocês já estudaram. Que no inglês o adjetivo vem antes do substantivo, tá certo? Os adjetivos do inglês não têm diferenciação quanto ao gênero, como no português. No português, casado, né, com o casada, sofre aí a flexão do gênero. Em inglês, não, né? Veja bem. He is married. Ela é casada. She is married. Ela é casada. He is married. Ele é casado. Então, veja que não sofreu alteração aí quanto ao gênero, ok? E aqui nós temos o grau dos adjetivos. Temos o grau comparativo de igualdade, que o grau comparativo de igualdade, vocês já estudaram, viram no outro vídeo, que é o uso do as. As significa tão, tanto, como, tá certo? Então, observem. Um exemplo. Este edifício é tão alto quanto aquele. Então, para eu dizer tão e que já tem um adjetivo alto, quanto, eu vou usar o as, o adjetivo no meio, e o as. Então, tão quanto, né? Tão quanto aquele. Então, memorize. Grau comparativo de igualdade, eu vou usar o as, adjetivo, mais as. Ok? Quando for negativo, eu tenho a opção de usar o not so, não só colocar o not. Então, o grau comparativo de inferioridade. No grau comparativo de inferioridade, nós vamos usar o less, que significa menos, e adjetivo com them, certo? Vai ficar less, adjetivo, e them, que é menos, e o adjetivo them, que. Então, ó, Charles, no caso seria Charles, é menos forte que Roberto. Então, aqui, ó, Charles is less strong than Robert. Então, veja, less, mais adjetivo, mais them. Ok? Next. Grau comparativo de superioridade. No grau comparativo de superioridade, nós vamos usar o more. No grau comparativo de superioridade, nós vamos usar o more, mais adjetivo, mais them, mas isso quando os adjetivos forem longos. Adjetivos longos, mais de 2 sílabas, eu vou usar, né, o more.
para fazer o comparativo, né? Comparativo de superioridade. This book is more interesting than that one. Este livro é mais interessante que aquele. Então, ó, more, adjetivo, e than, more interesting than. O grau comparativo de superioridade para adjetivos curtos, geralmente monossilábicos. O que vai acontecer com esses adjetivos curtos? Eu não vou acrescentar o more, eu vou acrescentar er ao adjetivo. Não vai ficar separado, na mesma palavra. Então, e o than, né? Então, vai ficar This book is thicker than that one. Este livro é mais grosso que aquele. Então, para esse adjetivo, veja que foi acrescentado o ER no adjetivo. Então, eu tenho o adjetivo e já nele eu acrescento o ER, ok? Porque ele é um adjetivo curto. Para isso, gente, nós temos que seguir algumas regras. Essa página aqui é um recorte do livro de vocês, tá certo? O livro de vocês tem essa página. Adjetivo com uma sílaba, adjetivos com 2 sílabas, adjetivo com 3 ou mais sílabas e a forma irregular, tá certo? A maioria dos adjetivos nós acrescentamos ER, como tall, taller, old, older, nice, nicer, wise, wiser. Nós temos adjetivos terminados em consoante, vogal, consoante. Que o que vai acontecer? Dobrar a última consoante para poder acrescentar ER. Então, fat, ele é monossílabo, ele terminou em consoante, vogal, consoante. O que aconteceu com ele? Dobrou o último T, dobrou o T para acrescentar o ER, tá certo? Thin, acrescento outro N para poder colocar o ER, ok? E adjetivos, adjetivos longos, a maioria dos adjetivos, eles sendo longos, eu acrescento more, mais adjetivo. Então, nós temos aqui, ó, peaceful, more peaceful, modern, more modern. Adjetivos, outros adjetivos com 2 sílabas, adjetivos mais ER ou more. Então, os adjetivos com 2 sílabas, esses adjetivos, eles acrescentam tanto ER, posso colocar tanto com ER como com more. Adjetivos terminados em Y, precedido de consoante, o que vai acontecer? Adjetivos terminados em Y, precedido de consoante, o que vai acontecer? Eu retiro o Y para acrescentar IR. Angry, angrier. Buzz, buzzier. Então, adjetivos com 3 ou mais sílabas, que são adjetivos longos mesmo, eu acrescento more mais adjetivo. Que important é um exemplo. Important é um exemplo. Fica more important. Generals, fica more generals. E temos os adjetivos irregulares. Os adjetivos irregulares é onde eu não vou acrescentar nada, eu vou mudar totalmente a palavra. Eu mudo totalmente a palavra, tá certo? Como é o caso de quem? Como é o caso do good. Good é bom. Good é bom. O comparativo de superioridade fica better, que é melhor. Ruim é bad. Como é que fica pior? Worse. Far, distante. Mais distante, tem 2 formas. Farther ou further. Então, eu tenho aqui, esses 3 adjetivos são irregulares, ou seja, eles têm formas específicas para eles mesmos. Então, memorize que são muito importantes esse adjetivo, e é muito conhecida essa expressão, né? Essa expressão good, better e the best. Muito conhecido. Então, o grau superlativo, nós vamos ver na próxima semana, é que eu vou passar o grau superlativo e explico para vocês, tá certo? Então, aqui eu tenho um exercício. Assinale a alternativa que expressa uma comparação de igualdade. Gente, muito fácil. Qual dessas alternativas aqui, nós temos aquela partícula que compõe o grau comparativo de igualdade, né?
Nessa primeira frase, nós temos o comparativo de igualdade. Na segunda frase, observe, é só ler com bastante calma que vocês vão encontrar. Muita gente já respondeu essa questão, está correto. Escreva o grau comparativo de superioridade das palavras e traduza. Então, eu vou querer que vocês vão fazer o grau comparativo de superioridade. Igual exemplo, short. Short, a tradução é baixo. Como é que fica no grau comparativo? Shorter, mais baixo. Então, traduz o adjetivo na sua forma normal e o adjetivo já com o comparativo de superioridade. Ok? Aí nós temos aqui esses adjetivos, vocês vão traduzir esses adjetivos na forma normal que está aqui, dar o comparativo de superioridade e depois a tradução dele, certo? A terceira questão, deixa eu colocar aqui. A terceira questão, eu estou pedindo, eu coloquei a terceira questão, está em inglês anunciado, mas a tradução aqui na frente. Escolha a alternativa correta, ok? Aí você vai escolher em cada frase aqui qual a alternativa correta. Na frase B, they play tennis well, but she can't play. Então, esta frase aqui, para completar esta frase aqui, eu vou usar better, worst ou good, né? Então, para você entender o sentido, você precisa, para você completar, entender o sentido da frase. Então, como é que ficaria aqui a tradução da frase? Eles jogam tênis bem, mas ela pode jogar ela pode jogar melhor, better, melhor, ela pode jogar worst, pior, ou ela pode jogar bom. Então, você veja qual combina com a frase. A outra questão, aqui o caso seria a letra A, viu, gente? Sorry, please. E B, I live far, but my parents live. Então, qual comparativo aqui, o adjetivo, combina com esta frase? Então, eu moro distante, mas meus pais vivem far, farthest ou father. Então, na letra C, Nick is, tracinho, aí, shy them Carol. Vou usar less para completar essa frase, least ou little. Então, este exercício não está difícil, viu, gente? Mas, mesmo assim, se tiverem em question, né, alguma dúvida, né, alguma pergunta, me mande que eu responderei. Na medida do possível, eu vou respondendo de acordo com as dúvidas de vocês, tá certo? Então, até a próxima. See you later.